Olá, sejam bem-vindos. Aqui é a Sal do canal Beijo na Alma. A história que contarei hoje é uma livre adaptação minha do romance de aventura A Volta ao Mundo em 80 Dias, escrito pelo francês Júlio Verne, em 1873. Nessa história, conheceremos as aventuras que o cavaleiro inglês Phileas Fogg e seu empregado Passepartout tiveram ao tentar dar a volta ao mundo em 80 dias. Antes da história começar, se inscreva, curta, compartilhe e deixe seu comentário do que achou ou com sugestões de novas histórias. Vamos começar. O Sr. Phileas Fogg era um sujeito considerado diferente na sociedade de Londres. Era rico, cerca de 40 anos, e não era como a maioria das pessoas de sua classe. Não tinha esposa nem filhos. E não gostava de passar o tempo em festas ou eventos luxuosos, que muitas vezes eram realizados em Londres. Mesmo quando não estava na companhia de outras pessoas, era bastante solitário e reservado, mantendo sua vida pessoal e privada para si mesmo. Poucas pessoas entendiam as complexidades de Phileas Fogg, sua vida, suas esperanças, seus sonhos ou sua visão do mundo. Ao conversar com as pessoas, frequentemente falava e detalhava histórias sobre terras distantes e lugares bonitos. E ainda, todos acreditavam que ele nunca havia viajado, apesar de ter recursos para isso. Diariamente, Phileas Fogg ia ao Reform Club, um clube social para homens de elite da sociedade londrina. Passava quase o dia inteiro tomando seu farto café da manhã e conversando com os outros homens até tarde. E, apesar disso, os homens que passaram esse tempo com ele nunca sabiam muita coisa sobre Phileas. Certo dia, Phileas Fogg estava no Reform Club apreciando um maravilhoso café da manhã com ovos fritos, linguiça e feijão com torrada crocante, ouvindo os outros homens falarem, enquanto folheava um jornal e bebericava seu café preto. O sol brilhava forte, lançando raios pelas janelas altas, no chão do clube. Sentindo-se esperançoso e animado com o esplêndido dia que fazia, resolveu participar das conversas. Ralph, outro membro do clube, aproximou-se para contar a todos a notícia de um assalto. Aparentemente, alguém havia roubado 55.000 libras do Banco da Inglaterra na noite anterior. O mais incrível é que o homem não fazia parte de um bando de assaltantes. Era um homem vestido com esmero e aparentava ser rico, parecendo um cavalheiro. Eu me pergunto onde o ladrão poderia ter ido, comentou um dos membros do clube. Outro membro sorriu e disse: o mundo é um lugar grande. Poderia ter ido a qualquer lugar. Curioso com a conversa, Sr. Fogg dobrou o jornal e o colocou de lado com um sorriso no rosto, acrescentando: o mundo se tornou muito menor ultimamente. Logo a seguir, abriu uma discussão sobre a construção concluída de uma nova ferrovia no continente indiano, uma ferrovia que o Daily Telegraph sugeriu que possibilitaria que as pessoas viajassem ao redor do mundo com facilidade em 80 dias. Os outros homens do clube riram dessa notícia. Eles insistiram que não havia como um homem viajar ao redor do globo em 80 dias, e que certamente a estimativa de 80 dias não considerava o clima, naufrágios ou quaisquer outros acidentes que poderiam ocorrer
em uma jornada de proporções tão grandes. Mas o Sr. Fogg discordou, balançando a cabeça, e assegurou a todos que os imprevistos foram incluídos na estimativa de 80 dias. Um dos membros do clube, o Sr. Stuart, riu do Sr. Fogg e fez um desafio. Gostaria de vê-lo fazer isso, Sr. Fogg. Os outros homens riram, mas Sr. Fogg não perdeu o ritmo e, surpreendendo a todos, disse que adoraria fazer isso e não tinha dúvidas de que seria capaz. Inclusive, estaria disposto a apostar 20.000 libras que poderia viajar ao redor do globo em 80 dias. Os homens do clube ficaram em silêncio. Confiante, Stuart estendeu a mão, aceitando a aposta. O Sr. Fogg apertou a mão estendida e deixou o clube imediatamente, ansioso em partir para a viagem. Phileas Fogg voltou para sua impressionante casa no centro de Londres. Lá, seu empregado francês, Jean Passepartout, o esperava. Jean era um homem alegre e extrovertido, exatamente o oposto do Sr. Fogg. Raramente via as coisas com seriedade e, muitas vezes, fazia brincadeiras com outras pessoas da vizinhança. Também não era de guardar segredos ou esconder algo sobre sua personalidade ou vida, o que o tornava uma estranha escolha como o ajudante de um homem tão reservado e quieto quanto o Sr. Fogg. Quando Fogg disse a Passepartout para fazer as malas para a viagem, ele ficou bastante surpreso. Como os colegas de clube de seu patrão, realmente não acreditava que seria possível dar a volta ao mundo em 80 dias, mas a ideia da aventura o excitou. Com sua imaginação, já podia praticamente sentir o cheiro do chá fresco e especiarias na Índia, a brisa soprando na neve das montanhas coroadas no Japão e o sol do sudoeste beijando sua pele. Passepartout começou a arrumar pequenas malas de viagem, com poucos itens, pois planejavam comprar as roupas que precisassem durante a viagem, que seria a maior aventura de suas vidas. Naquela mesma noite, partiram da Inglaterra, iniciando sua viagem ao redor do mundo. Em Londres, a notícia de sua partida se espalhou pelas ruas como um incêndio. As pessoas apostavam se a viagem era possível ou não. A excitação sobre uma aventura tão grandiosa contagiou a população e lançou faíscas de inspiração pela cidade. Logo que Fogg e Passepartout começaram a jornada, o comissário de polícia de Londres recebeu um telegrama bastante estranho. Um telegrama que acusava o Sr. Fogg de ser o homem por trás do roubo do Banco da Inglaterra. A princípio, tal coisa não parecia possível, mas à medida que o comissário pensava sobre isso, mais e mais as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Sr. Fogg saíra da Inglaterra muito rapidamente. Era um homem solitário e reservado, que não demonstrava interesse e não se deleitava com apostas, mas agora viajava pelo mundo devido a uma. O comissário de polícia suspeitava que Sr. Fogg fizera esta viagem simplesmente para enganar os detetives, mas não permitiria que fossem enganados. Estava determinado a pegar o Sr. Fogg, não importando para onde fosse. A viagem de Passepartout e Fogg começou quando pegaram o trem noturno de 8h45 para Dover. Fogg manteria um registro preciso dos lugares e horários em que passariam, controlando o tempo, mesmo ao cruzarem vários fusos horários. Ao desembarcarem na França, imediatamente
entraram em um trem que os levaria pelo interior e pela Itália. Passepartout se surpreendeu com o luxo do trem. Aparentemente, Fogg não economizou ao reservar as acomodações para esta viagem. E o trem era um dos mais belos que já vira. No assento macio que se sentou, ficou maravilhado enquanto o mundo passava por ele. Morara na França a maior parte de sua vida, mas nunca tinha experimentado tanto conforto. O trem os levava por vastos campos e partes do país que poucas pessoas viram. Passepartout se sentia vivendo em uma obra de arte. Os dois aventureiros passaram por paisagens exuberantes do norte da França, florestas onde a luz do sol brilhava ao redor delas, e os pássaros voavam de árvore em árvore, desfrutando do lindo dia enquanto cantavam suas canções para o universo. Passepartout e Fogg não ouviam o canto dos pássaros com clareza, mas adoravam ver suas penas brilharem com o reflexo do sol enquanto voavam. Eles cruzaram as montanhas e colinas do centro e leste da França. O trem percorreu os exuberantes e extensos campos de lavanda que estavam cobertos de flores roxas. Passepartout abriu a janela e respirou fundo, absorvendo o cheiro relaxante da lavanda que vinha das flores. Ele sabia que a viagem seria longa e estressante algumas vezes, e, apesar disso, estava contente. Para ele, a emoção e a beleza da viagem superavam em muito o estresse e a possibilidade de perder a aposta. Não importava o futuro, esta viagem seria o melhor de sua vida. Quando o trem entrou na Itália, Passepartout olhou pela janela para os maciços Alpes com lágrimas nos olhos. Foi uma das vistas mais impressionantes que já vira. As montanhas eram tão grandes que pareciam raspar as nuvens no céu, e alguns dos cumes desapareciam entre as nuvens. Sr. Fogg bebeu calmamente o seu elegante chá numa delicada xícara de porcelana, enquanto observava o mundo passar rapidamente pela janela. Ele olhou meticulosamente para um mapa-mundi desgastado e traçou a rota, determinado a fazer a viagem no tempo certo. O trem finalmente chegou ao sudeste da Itália e à costa do Mar Adriático, na cidade portuária de Brindisi. O cheiro do mar era salgado, revigorante e tão convidativo, deixando o Passepartout emocionado, pois se passara muito tempo desde que o vira. Fogg o lembrou que na viagem viriam muitos outros mares. O próximo transporte que tomaram foi um navio a vapor, conhecido como Mongólia. E mais uma vez, Fogg conseguiu as melhores acomodações que o dinheiro poderia comprar. Quando o navio chegou à cidade portuária de Suez, no Egito, Passepartout foi o primeiro a descer do barco. O ar seco do deserto foi um choque para seu organismo. Era como se não houvesse uma gota de umidade. O ar cheirava a fruta fresca, a palmeiras, temperos e especiarias aromáticas que nunca encontrara antes. Ciente de seus deveres, correu para o escritório do cônsul britânico, determinado a obter o passaporte do Sr. Fogg carimbado com um visto, para provar que eles realmente estiveram naquele lugar. O que não sabia era que o Sr. Fix, um detetive enviado para prender os ladrões do Banco da Inglaterra, estava no escritório do cônsul. Após conversar com Passepartout, o detetive Fix teve certeza de que o Sr. Fogg era o maior suspeito de roubar o dinheiro do Banco da Inglaterra. Determinado a capturá-lo, pediu ao cônsul que enviasse uma carta a Londres
para obter um mandado de prisão para o Sr. Fogg, para prendê-lo assim que chegasse a Bombaim. Mas parecia que o Sr. Fogg e Passepartout chegariam a Bombaim muito antes do previsto. Querendo assegurar que ganharia a aposta, Fogg ofereceu ao maquinista do navio uma grande soma em dinheiro para garantir que eles chegassem antes do tempo. Porém, depois das águas calmas do Mar Vermelho, o Oceano Índico teve outros planos. Certa manhã, Fogg acordou com o navio balançando muito mais do que o normal. O barco sacudia e balançava tanto que o Sr. Fogg se agarrou ao estrado da cama. Sem conseguir continuar deitado, levantou e olhou pela janela para encontrar o mar implacável. Espuma branca cobria o topo das ondas maciças, que pareciam chegar à escuridão do céu. As nuvens de tempestade se estendiam até o horizonte distante, iluminando o mar turbulento com fortes relâmpagos a cada poucos momentos. Sr. Fogg ouviu o estrondo do trovão sob o barulho das ondas e do rangido do navio. O vento batia nas laterais do navio, mas Sr. Fogg não estava nem um pouco preocupado. Mesmo diante de tal tempestade, tinha um ar de absoluta calma. Passepartout correu para seu lado, esperando ter que acalmar ou ajudar seu mestre, mas o Sr. Fogg estava à vontade. Sua rotina no navio não mudou. Durante todos os dias, comia 4 refeições bastante exóticas e observava a tempestade pela janela. Para matar o tempo, jogava jogos de cartas com os outros passageiros, sempre se certificando de deixar que a outra pessoa vencesse pelo menos uma vez. Passepartout frequentemente participava dos jogos de cartas, mas, ocasionalmente, conversava com o detetive Fix, que, para sua surpresa, também estava no barco. Passepartout não sabia das verdadeiras intenções de Fix, apenas o via como um companheiro de viagem, um homem capaz de ter conversas interessantes. Apesar da forte tempestade, o Mongólia chegou a Bombaim 2 dias antes do previsto. Sr. Fogg ficou muito satisfeito com o ganho de tempo na travessia. Bombaim surpreendeu com as cores vibrantes de cada edifício e estrada. As ruas conduziam para grandes mercados, cheios de pessoas com suas roupas coloridas e comidas saborosas que davam água na boca. Passepartout ficou mais espantado do que Sr. Fogg. O próximo passo da viagem era pegar um trem de Bombaim que atravessava a Índia para chegar em Calcutá, o que deu ao ajudante muito tempo para apreciar as vistas de Bombaim. Passepartout partiu sozinho, animado para ver as belezas que Bombaim podia oferecer. Ele caminhou pelas ruas de terra, admirando a areia macia e vermelha a seus pés. Vagou por mercados movimentados, comprando tecidos requintados e especiarias, e admirou a arte que as pessoas do local haviam feito. Mas havia uma coisa que chamou sua atenção acima de tudo. No topo de uma colina, ao longe, havia um templo. Um templo hindu de cores vivas que parecia brilhar ao sol como um farol. Encantado pela visão do templo, Passepartout subiu a colina para admirá-lo em toda a sua beleza. Ao chegar na porta, passou por um vibrante pano amarelo e se viu no templo que tinha suas paredes cheias de entalhes e desenhos intrincados. Mas apesar de toda a sua admiração, percebeu que algumas pessoas não estavam felizes com a sua presença. O grupo de hindus que estavam no templo começaram a gritar. Um homem arrancou os sapatos e o atacou. Sem saber o que os estava irritando, Passepartout saiu correndo, rasgando as sandálias com a pressa e abandonando a sacola cheia de coisas que comprara no mercado. As pessoas correram atrás dele, gritando e ordenando que ele voltasse.
Passepartout correu como nunca fizera antes, e quando chegou ao trem, dobrou-se ao lado do Sr. Fogg, tentando recuperar o fôlego. Ele explicou o que havia acontecido a Sr. Fogg, que disse a Passepartout para evitar problemas, pois os turistas são proibidos nos templos indianos, e além de entrar em um, também entrou calçado, desobedecendo uma lei sagrada. O Sr. Fix estava ao lado e ouviu a história que Passepartout contara, e encontrou um pretexto para prender os dois, pois o ajudante não fora somente desrespeitoso, mas também violou a lei britânica. Essa era a desculpa perfeita para o detetive, uma vez que o mandado de prisão não chegara a tempo em Mombaim. A bordo do trem, a paisagem indiana começou a se desenrolar diante de seus olhos atônitos. Passepartout olhou pela janela com total admiração, enquanto serpenteavam pelas florestas e selvas da Índia. As vistas eram tão exuberantes e de tirar o fôlego que quase lhe trouxeram lágrimas aos olhos. Pela primeira vez, entendeu exatamente por que Sr. Fogg fizera a aposta e acreditou em sua missão. Mas a missão não seria fácil, e foram lembrados disso quando o trem parou repentinamente. Os trilhos do trem não estavam totalmente colocados em um trecho de 50 milhas e teriam que atravessar sozinhos antes de voltar para a próxima seção da ferrovia. Passepartout ficou surpreso com esse imprevisto, mas Sr. Fogg garantiu que chegariam a tempo. Em uma aldeia local, conseguiram encontrar um homem com um elefante. Pagando muito dinheiro, convenceram o homem a levá-los até a outra estação de trem. Enquanto faziam sua viagem, nas costas de um elefante, começaram a desenvolver uma conexão mais profunda com esta bela terra. Dormir sob as estrelas e observar diferentes grupos de pessoas em sua jornada encheu a alma e o espírito de Passepartout. Mas um fato inesperado aconteceu em sua jornada. Encontraram uma jovem viúva chamada Aouda, sendo forçada ao sacrifício para acompanhar seu marido na morte. Sr. Fogg e Passepartout estavam 12 horas adiantados e decidiram salvar a vida da mulher. Diante da impossibilidade de salvar a moça, pois os guardas não descansavam nem durante a noite, Passepartout teve a ideia de se disfarçar do marido morto e fingir ressuscitar, assustando todos os participantes da cerimônia e dando a Sr. Fogg tempo suficiente para resgatar a Aouda. Não tendo para onde ir até chegar a um parente em Hong Kong, a Aouda se juntou ao grupo no seu caminho para a próxima seção da ferrovia. Sr. Fogg ficou emocionado ao saber que a Aouda era brilhante e charmosa, uma mulher real com muito conhecimento sobre história e o mundo. Eles conversavam enquanto continuavam a viajar, ficando cada vez mais próximos um do outro. Finalmente, chegaram a outro trecho da ferrovia e embarcaram no trem para continuar a viagem em direção a Calcutá. Antes de embarcarem no navio em Calcutá, que os levaria a Hong Kong, foram abordados pela polícia local e algemados. Os policiais disseram que a prisão era por violar um local religioso consagrado. A curiosidade de Passepartout, que o fez entrar no pagode, resultaria em prisão por 15 dias, e apesar de não ter participado, o Sr. Fogg seria preso também, garantindo que não chegariam à Inglaterra no prazo de 80 dias. O detetive Fix ficou emocionado por seu plano ter funcionado, mas logo se decepcionou quando soube que o Sr. Fogg escapara rapidamente da sentença de prisão, subornando os guardas. Quando chegaram à bela e movimentada cidade de Hong Kong, souberam que o parente de Aouda mudara para os vibrantes campos de tulipa da Holanda. Não querendo que ela ficasse sozinha em Hong Kong, Sr. Fogg a convidou a continuar a viagem com um grupo.
Após o fracasso em Hong Kong, o último território britânico onde o detetive Fix poderia prender o Sr. Fogg, os 4 embarcaram em um navio a vapor com destino a São Francisco. Sabendo que não teria outra chance de prendê-los, o detetive Fix se juntou ao grupo para o resto da jornada, esperando prendê-los assim que chegasse ao solo britânico. A longa viagem pelo Oceano Pacífico foi tranquila. Sr. Fogg e Aouda passaram muito tempo juntos, tomando chá e contemplando o horizonte estrelado. Estavam satisfeitos com suas conversas, e mesmo que o prazo de 80 dias se aproximava, não ficaram ansiosos. Finalmente, eles chegaram a São Francisco. A bela cidade portuária estava cheia de música e pessoas de todo o mundo. Uma cidade bastante moderna, repleta de novas ideias e excitante energia criativa. Embora eles tivessem gostado de ficar, embarcaram no trem transcontinental que os levaria a Nova York. Foram dias serenos a bordo do trem, vendo pela janela a rápida mudança de paisagem. As montanhas impossivelmente altas na costa oeste, que pareciam ter seus picos nevados até o céu. Os campos, que brilhavam à luz dourada do sol poente, zumbiam com o som de gafanhotos e cigarras, enquanto avançavam pelo mundo selvagem. Havia rios sinuosos e riachos borbulhantes, que acalmavam seus corações com a chegada do fim da jornada. E havia rebanhos de bisões que atravessavam os trilhos e paravam o trem para a passagem, o que fez com que Passepartout e Fogg olhassem para os relógios com preocupação. Mas esse não foi o único problema deles ao atravessar o país. Encontraram uma ponte em péssimas condições, que os forçou a procurar uma rota alternativa, onde usaram um trenó movido a vento para chegar até Omaha e pegar outro trem para a cidade de Nova York. A vista pela janela era principalmente de árvores e vales de rios, mas a Oda absorveu cada momento. Era tão exuberante, tão linda, tão diferente da paisagem igualmente bela de seu país natal. Quando o grupo finalmente chegou a Nova York, descobriram que o navio já havia partido. Desesperado para chegar a Londres a tempo, Fogg encontrou um navio a vapor chamado Henrietta, com destino a Bordeaux, na França. Sr. Fogg tentou convencer o capitão a parar em Liverpool, mas sem sucesso. No entanto, Fogg, Passepartout e Aouda concordaram em embarcar no navio para Bordeaux, com outro plano em mente. Uma vez a bordo do navio, Sr. Fogg conversou com a tripulação e os convenceu a se rebelarem e levar o navio para Liverpool. O motim foi um sucesso estrondoso, mas a última etapa de sua jornada foi tudo menos isso. O oceano não aceitava acordos ou rebeliões. O navio foi empurrado contra o vento e a chuva de um furacão, ficando o barco sem combustível em poucos dias. A princípio, a situação deles parecia sombria, mas o Sr. Fogg conseguiu encontrar uma solução. A tripulação queimou todas as peças de madeira e móveis a bordo do navio, dando-lhes combustível suficiente para chegar à Irlanda. Após pegar um trem para Dublin e uma balsa para Liverpool, os 3 perceberam que conseguiriam voltar a Londres a tempo. Infelizmente, no minuto em que pousaram em solo inglês, o detetive Fix os esperava com um mandato de prisão contra o Sr. Fogg. Sr. Fogg ficou arrasado, temendo que sua chance de ganhar a aposta estivesse perdida para sempre. Logo após sua prisão, a verdade foi revelada. O verdadeiro ladrão do Banco da Inglaterra, um homem chamado James Strand, foi preso. Sr. Fogg foi liberto da prisão e foi para Londres de trem o mais rápido que pôde. Para sua devastação, soube que chegara à cidade 5 minutos atrasado. No dia seguinte, Sr. Fogg visitou a Ouda,
Ele se desculpou por perder a aposta e não ter dinheiro para sustentá-la. A Aouda confessou seu amor por ele, não se importando se era pobre. Queria se casar com ele. Apesar de saber que viveria na pobreza, Fogg concordou. Passepartout foi a um ministro para informá-lo do casamento e descobriu que a data não era 22 de dezembro, como eles pensavam, mas 21 de dezembro. Como eles viajaram para o leste, seus dias foram encurtados por 4 minutos para cada grau de longitude que cruzavam. Eles estavam um dia à frente de Londres. Emocionado com esta descoberta, o Sr. Fogg correu para o Reform Club e chegou bem a tempo de ganhar sua aposta. Recebeu o prêmio com satisfação e contou a todos sobre a jornada em que estivera. Sabendo que não poderia ter feito isso sem o apoio de seu ajudante, deu metade do dinheiro a Passepartout e casou-se com a Aouda. Ele viveu o resto de seus dias em harmonia e frequentemente falava sobre os incríveis lugares pelos quais viajaram durante sua aventura ao redor do mundo em 80 dias. Essa foi a história de hoje. Espero que você tenha gostado. Nos vemos em outras histórias. Se gostou, se inscreva, curta e compartilhe. Um beijo na alma.